Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Graça e paz a todos, amém? Graças ao nosso bom Deus, estamos mais uma manhã de domingo, onde nosso propósito é louvar o nome do nosso Deus, engrandecê-lo e também entoar louvores ao seu santo nome, amém? Convido a todos a se colocarem em pé, para junto nós fazermos uma oração inicial. Chama aqui à frente o nosso diácono Ivon, que possa assim estar orando ao nosso Deus, para junto nós em unidade louvarmos ao nosso Deus e também aprendermos da sua palavra. Bom dia, irmãos. Vamos fazer uma oração pedindo direção de Deus para o trabalho do Senhor nesta manhã. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos em nome do nosso Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por este dia maravilhoso, por esta manhã que o Senhor está nos dando, Senhor. Obrigado por ter nos despertado para este novo dia, Senhor. Obrigado também, Senhor Deus, pela noite que o Senhor nos deu de descanso, pelo livramento de todo o mal, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um Deus misericordioso, Senhor. O Senhor é um Deus que nos abençoa, Deus que nos fortalece, que nos dá fortalecimento espiritual em nossas vidas, nos dá ânimos para continuar servindo ao Senhor. E nós te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã em tua casa, para te adorar, para te glorificar, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai amado, esse trabalho, Senhor Deus, da Escola Bíblica Dominical nesta manhã, Senhor. Falai conosco também através de tua palavra, Senhor Deus, que possamos ser exortados por ela e também possamos ser edificados, Senhor Deus, que possamos sair daqui diferentes, melhores do que entramos, Senhor Deus, em tua casa nesta manhã. Abençoa tudo que vai ser feito. Recebe também a nossa adoração nesta manhã, Senhor. Nos abençoa, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus, é que nós te agradecemos por tudo isso. Amém. Obrigado, diácono Ivon. Com os amados ainda em pé, vamos entoar o cântico que tem como título Jesus em tua presença. Louvamos ao Senhor, irmãos, com bastante alegria, com fervor em nossos corações. Amém? Pois
Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos nós aqui para louvá-lo da maneira que nosso Deus merece. Amém? Ainda em pé, irmãos, vamos louvar mais um cântico, também com bastante alegria, que tem como título Salmos 96. Louvado seja o nome do nosso Deus. Convido aos amados que possam abrir as suas Bíblias para junto nós fazermos uma leitura. A mesma se encontra em Mateus, capítulo de número 7, os versículos a serem lidos, do versículo 24 ao 29. Vamos fazer, irmãos, uma leitura responsiva. Estarei lendo os versículos par e os amados em uma só voz, os versículos ímpar. De Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 29. Todos encontraram? Amém? Amém. Leiamos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina.
Amém. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Façamos uma oração de agradecimento. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que tem o poder, Senhor, de transformar, libertar, restaurar, Senhor, vidas. Que nós venhamos, ó Deus, sempre nos tornar um homem, Senhor, prudente. Nós venhamos sempre edificar a nossa casa, nossos planos na rocha, Senhor, que é Jesus Cristo. Senhor, nós agradecemos a Deus pela leitura da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, podem se sentar. Muito obrigado pela participação de todos. Chegou o momento da nossa ação social, né, onde os amados trouxeram seus alimentos, para assim nós estarmos fazendo essa ação social. Estaremos entoando o cântico que tem como título Alto Preço. Primeira parte nossa, para com o nosso Deus. Chama aqui à frente o pastor Júlio César, que será dando continuidade, certamente, da segunda parte de Deus para nossas vidas. Meus irmãos, bom dia a todos. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Mais uma vez, pela santa graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, estamos reunidos nessa manhã na casa de Deus, no dia do Senhor, para juntos adorarmos o Senhor em espírito e em verdade.
temos visto a boa mão de Deus nas nossas vidas. Ontem nós tivemos aí o aniversário da MCA, parabéns para todas as mulheres, tá? Deu mais gente do que o aniversário da igreja, eu estava ali na porta, era orando, Senhor, que não chegue mais gente, pelo amor de Deus, não vai ter mais cadeira para sentar. Então foi muito bom, irmãos, esse aniversário da MCA, que possamos continuar unidos nesse propósito, sempre glorificar o nome de Deus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias para a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo de número 5, versículos a serem lidos serão do versículo 16 ao versículo 26. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 ao 26. Amém? Leiamos a santa palavra de Deus por intermédio de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, ou melhor dizendo, invejas, bebedices, grutunarias e coisas semelhantes a estas, a respeito do quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos, Senhor, agradecer ao Senhor pela Tua grande misericórdia que já nos alcançou, pela Tua graça que não tem apartado de nós, e agradecer ao Senhor por mais uma vez estarmos na Tua casa, como igreja do Senhor, reunidos no Teu nome, nesse dia do Senhor para glorificar, para bendizer e para exaltar o Teu nome, como também, Senhor, para termos comunhão, o qual nós estamos tendo, e agora, Senhor, para sermos edificados pela Tua palavra. Por isso nós pedimos o Santo Espírito do Senhor, que ilumine as nossas mentes para que possamos entender a Tua palavra e guardar essa palavra nos nossos corações, para não pecar contra o Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Oramos por aqueles que não puderam vir. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se.
Muito obrigado pela participação de todos. Então, queridos, nós estamos no tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, onde o objetivo desse estudo é promover para as nossas vidas santificação, que a cada dia nós possamos deixar aquilo que não tem glorificado, aquilo que não tem exaltado a Deus, para sempre buscarmos a nos encher do Santo Espírito de Deus. E nós estamos vendo aqui nesse contexto as obras da carne, onde nós já vimos os pecados sexuais, que são prostituição, lascívia e impureza. Também já vimos os pecados religiosos, que são idolatria, feitiçaria. Agora nós iremos partir para os pecados sociais, que é inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Esses pecados estão no versículo de número 20, parte B, e 21, parte A. Então, nós iremos começar por inimizades. Olhe para a sua Bíblia, no versículo de número 1, onde Paulo, aqui ele destaca os pecados sociais, começando com inimizades. E a palavra grega extrai, traduzida por inimizades, significa hostilidade, animosidade. Ou seja, é aquele pecado pessoal onde uma pessoa tem com o outro, que se chama inimizade. Ou seja, é aquele sentimento hostil, nutrido por longo tempo, que se raiza no coração. A ideia aqui, irmão, de inimizade é um homem que caracteriza por hostilidade para com o seu semelhante. Por exemplo, é aquela pessoa que tem inimizade com outra pessoa e no seu proceder, nas suas ações, ela é sempre aquela pessoa que hostiliza a outra pessoa. Por exemplo, é aquela pessoa que vê a outra pessoa e aponta o dedo para aquela pessoa, acusa aquela outra pessoa, ela está hostilizando essa pessoa, porque ela nutriu no seu coração, está arraigado no seu coração um sentimento hostil pela uma pessoa. Então chama-se inimizades. Vocês lembram da história de Davi e Saul? Os dois não se davam bem. Por quê? Porque ou melhor dizendo, Saul pensava que Davi iria usurpar o seu trono. Então ali começou uma hostilidade. Ali começou uma inimizade. E Paulo aqui falando aos Gálatas, ele coloca esse pecado da inimizade como também pecado da carne e também pecado sociais. Ou seja, o pecado da inimizade é o oposto do amor. É o oposto do amor. Em vez de ter o amor, essa pessoa ela é inimizades, ou ela tem inimizades com outra pessoa. Irmãos, aplicando isso para as nossas vidas, quanto nós temos de inimizades com outras pessoas? Em qual momento nós hostilizamos as outras pessoas por nutrir esse sentimento nos nossos corações? Então, Paulo aqui ele lista inimizade. O segundo pecado social que Paulo vai nos dizer é porfia. Ainda no versículo de número 20, depois de ele dizer inimizades, agora Paulo vai dizer sobre porfias.
a palavra grega, comentarista ele sempre traz algo no grego porque há uma diferença. Então a palavra grega íris, traduzida por porfias, significa lutas, discórdias, contendas e rivalidade. Traz a ideia de alguém que luta contra a pessoa com a finalidade de conseguir alguma coisa. Lembre quando duas pessoas estão lutando no MMA, uma pessoa está lutando com a outra, a finalidade da luta é sempre uma pessoa ganhar o seu adversário. Trazendo essa ideia aqui para que o apóstolo Paulo está nos dizendo que porfia significa luta, discórdias e contenda. É a ideia que uma pessoa ela sempre está lutando em discordar, sempre está lutando em contender com essa pessoa, porque ela sempre quer ter uma posição acima de outra pessoa. Ou seja, essa pessoa ela quer para ela uma promoção, bens, honra, reconhecimento, é a rivalidade por recompensa. Rivalidade por recompensa. Irmãos, isso nós temos visto dentro da própria igreja, aquela rivalidade. Eu acredito que aqui não é o nosso caso, mas nós temos visto alguns irmãos tendo essa prática de porfia, sempre está discordando, sempre está querendo lutar, sempre está querendo ir em contenda, porque não entende que precisamos viver em paz. Aí eu trouxe o exemplo aqui de Jacó e Esaú. Vocês lembram aí da história de Jacó e Esaú, quando estavam lutando entre eles? Jacó, ou melhor dizendo, Esaú queria tomar a progenitura do seu irmão Jacó, e ali eles viviam em contenda. Esaú sempre estava sempre gostando, lutando, discordando, tendo contenda para tomar a primogenitura de Jacó. Ou seja, Esaú estava praticando a porfia, que também é uma obra da carne. Terceira obra da carne aqui nesse contexto dos pecados sociais. Versículo de número 20, ele vai dizer inimizades, porfia, e agora vem ciúmes. Ciúmes. A palavra grega para ciúmes quer dizer zelos, traduzida que significa querer, desejar, possuir aquilo que o outro tem. Pode ser também considerada como as coisas materiais, como o reconhecimento pela posição, honra ou posição social. É aquela pessoa que quer possuir o que o outro tem. É aquela pessoa que não tem condições de ter e por ciúme ela quer construir, ela quer algo daquela pessoa. E também essa palavra ciúmes, ela quer dizer que ela não quer que aquela pessoa também venha ter as coisas. Isso chama-se ciúme. Porque qual é o nosso entendimento de ciúme? Oi? Não entendi. Ok. Qual é o nosso entendimento que nós temos de ciúme? É só no sentido sentimental que nós temos, por exemplo, eu tenho ciúme da minha esposa. Esse é o nosso entendimento vago, mas o ciúme que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando se refere ao grego, que é a palavra zelos, está dizendo que esse ciúme é possuir ou querer algo que outra pessoa
tenha, tanto no sentido material, quanto no sentido de posição e honra. Por exemplo, é aquela pessoa que vê um irmão, vê outra pessoa que tem, vamos supor, um carro, que tem uma moto, que tem uma boa estabilidade, aí essa pessoa, por essa obra da carne, causa nela ciúme e ela quer as coisas da outra pessoa, mas ela não tem disposição por trabalhar, por ir atrás, e ela quer tomar a força, a posição ou bem material, porque ela é ciumenta. Ela é ciumenta. Irmãos, isso, basicamente, de uma forma bem sutil, nós temos visto dentro das igrejas, a ciumeira de irmão para com o irmão. E Paulo está dizendo que essa é a obra da carne, ciúmes, nesse sentido, não é o ciúme que eu vou ter com a minha esposa, ou ela deve ter de mim, mas é o ciúme por bens materiais e reconhecimento. Outro que Paulo está nos dizendo aqui: inimizades, porfias, ciúmes, agora iras. A palavra grega para iras é tumoi, que significa arder em ira ou ter indignação. Trata-se de um temperamento violento e explosivo, presente em pessoas que estauram por qualquer motivo e manifestam destempero emocional. É a ira. É aquela pessoa que não tem um equilíbrio emocional. Qualquer coisa, essa pessoa, ela explode. Ela não tem aquele equilíbrio emocional e qualquer coisa, ela se indigna. Qualquer coisa, ela tem um temperamento violento. Nós vimos isso no trânsito, né? Isso é bastante conhecido no trânsito. Mas aqui nós estamos falando para a comunidade cristã que muitas das vezes tem esses procedimentos, né? Que quando a pessoa fala num gesto, numa atitude, essa pessoa ela se explode logo, né? Chama-se ira, ela não tem controle. É tanto o ódio que perdura, quanto a cólera que se alimenta e se apaga no momento que essa pessoa está irada. Aí o apóstolo Paulo aqui, irmãos, deixa eu ler esse versículo, aqui em Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4, versículo 26, nós temos aqui alguns versículos para nos ajudar a nós entendermos com relação a ira. Isso aqui nós temos visto na vida de muito crente irado, né? Efésios 4, 26, ele vai dizer: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está dizendo aqui que todos nós temos ira. Só que Paulo está dizendo: irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está dizendo que a nossa ira ela não deve ir à frente. Paulo está dizendo aqui que antes de nós irarmos, nós devemos parar com a nossa ira. Paulo está dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, é parar com essa ira, é pedir perdão e não levar essa ira avante. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que alimentam essa ira. Tem muitas pessoas que ficam irado e ela não para.
Ela vai, e vai ter um momento que ela vai explodir. Paulo diz: pare com essa ira. Né? Aquele dito popular que nós falamos, né? Conte de 1 até 10. Se você é um irado, se você não tem controle emocional, não responda no mesmo momento, não revida no mesmo momento. É isso que Paulo está dizendo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe a ira ir adiante. E no versículo de número 31, Paulo exortando aqui a santidade, ele vai dizer: longe de vós toda amargura e cólera e iras, porque a ira, ela tem causado na vida do cristão um grande desastre quando ele não segura a sua ira. Então também isso é um pecado social, um pecado da carne. Outro, voltando para o meu texto aqui: discórdias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias. A palavra grega é etinaia, traduzido, que significa conflitos, mais uma vez lutas, contendas. Trata-se de um espírito partidário e tendencioso. Descreve a pessoa que busca um cargo, uma posição, não para servir o próximo, mas para usufruir proveito próprio. Ou seja, a discórdia é aquela pessoa que sempre está lutando para discordar com outra pessoa. O seu espírito é um espírito partidário. Não é aquele espírito de paz, não é aquele espírito que leva sempre para levar a paz, mas aquele espírito de discordância. Você conhece alguma pessoa que nada ela concorda, e mesmo que ela concorda, ela tem um sentimento partidário? Porque, irmãos, acontece dois tipos de confrontar uma pessoa, no sentido de discórdia. Primeira coisa, é quando a pessoa não faz nada, ela não fala nada, mas ela está o quê? Discordando, porque ela não está participando. A outra é confrontar mesmo, no sentido de discordar. É a discórdia. Aí o que é que Paulo fala para nós em Filipenses, capítulo de número 2. Porque o sentido puxa mais para partidarismo. É aquela pessoa que discorda, mas ela puxa para o seu partidarismo. Aí nós temos aqui uma palavra que sempre nós usamos para isso. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 1. Filipenses 2, 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí o versículo de número 3 é o versículo que vai nos interessar. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos de Filipenses? Que eles não teriam que ter partidarismo, eles não teriam que ter discórdia entre si. Ele vai dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas ao contrário de discórdia. Ele vai dizer mais por humildade, ao contrário de discórdia. Ele vai dizer: considerando cada um superiores a si mesmo. E versículo 4 ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está dizendo: não tenha discórdia, não tenha conflitos, não lutas, não entre em contendas. Esse sentido, irmãos, é no sentido prático, tá? Porque assim, a nossa natureza, sempre a gente vai discordar uns dos outros, tá? Não é no sentido pleno da palavra. Nós temos essa natureza pecaminosa, sempre nós vamos estar discordando uns dos outros, mas é no sentido de prática e no sentido de querer essa discórdia. Sentido de querer essa discórdia. 4 minutos eu encerro. Outro, o que Paulo vai nos dizer agora depois de discórdia? Paulo vai dizer para nós dissensões. A palavra grega dicotosia significa sedição, rebelião e também posicionar contra os outros. Trata-se daquele sentimento que só pensa no que é seu e não também no que é dos outros. Ou seja, é aquela pessoa que tudo dela é bem, que tudo dela é o que vale mais. Ela sempre despreza as outras pessoas. Tudo que ela faz é boa para ela. Tudo que ela faz não é, sempre é boa para ela, mas não para os outros. Ou seja, tudo dela é dele, são coisas boas. Isso significa rebelião e sempre se coloca a se posicionar contra outras pessoas. Porque tanto o orgulho como a soberba está dentro dessa pessoa, porque ela quer sempre ser o melhor, ela quer sempre estar acima de tudo e acima de todos, e essa palavra chama-se dissensões. Dissensões significa rebelião, também posiciona-se contra os outros. Dissensões. Facções, inimizades, porfias, ciúme, discórdia, dissensões e agora facções. A palavra grega traduzida é eres, significa heresias, a rejeição das crenças fundamentais em Deus, em Cristo, as Escrituras e a Igreja. Envolve abraçar crenças sem o respaldo da verdade. É muito provável que Paulo aqui tenha usado o termo como referência aos elementos, divisões na igreja que desembocam em grupos ou seitas. É um grupo de pessoas que se reúne para praticar as heresias. É um grupo de pessoas que se reúne para não praticar a verdade. É um grupo de pessoas que não quer andar na verdade, sempre rejeitam as coisas de Deus, a verdade de Deus, porque essas pessoas, elas querem sempre praticar as facções por meio da mentira. Então, é um grupo. Facções é um grupo que luta contra a verdade bíblica
e contra as coisas espirituais de Deus. Último, irmão, para me fechar aqui, quero fechar esse ponto aqui. Invejas, versículo 21. Palavra grega para inveja é futonai, que significa que vai além dos ciúmes. É o espírito que deseja não somente as coisas que pertencem aos outros, mas entristece pelo fato de outras pessoas possuírem outras coisas. É parecido com a irmã Eliane acabou de falar com os ciúmes. A inveja ela é bem parecida com os ciúmes, porque como eu falei para os irmãos, né? Qual é o entendimento que nós temos de ciúmes? É que eu só tenho pela minha esposa, mas não é esse o real entendimento. Assim também é a inveja, é aquele sentimento, trata-se das pessoas que se alegram com a tristeza dos outros. É aquele ser humano que vê quando a pessoa cai, essa pessoa, em vez de ajudar essa pessoa, pela inveja que ela tem dessa pessoa, é aquele sentimento que ela tem de alegria. Olha lá, né? Aquele sentimento que muitas das vezes as pessoas falam, eu não te falei, né? Bem feito, bem feito, eu não te falei que não ia dar certo. Então é esse sentimento de inveja, não por preocupação, mas porque tem inveja um dos outros. Não é tanto o desejo de ter as coisas aqui nesse sentido, nesse contexto, mas o desejo que outras pessoas possam perder as coisas que ela tem. Então é aquela pessoa que fica triste quando a pessoa cai, e aquela pessoa que fica alegre quando a pessoa cai, e aquela pessoa que fica alegre quando as outras pessoas perdem os bens materiais que ela gostaria de ter e não tem. Aqui é a inveja, que é parecido com ciúmes. É parecido com ciúmes. Ciúmes é querer possuir as coisas que outras pessoas têm. Inveja é entristecer, é se alegrar quando as outras pessoas caem. Isso é inveja. Então, Paulo, aqui, irmãos, para nós finalizarmos essa sessão conhecendo as obras da carne, eu quero ler o versículo de número 21, parte B, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mais uma vez, quero dizer para os irmãos que é aqueles que estão praticando, pela nossa natureza. Eu acredito que todos nós temos um pouquinho dessas evidências, mas a questão é praticar. É aquela pessoa que sempre está praticando os pecados de inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e inveja. Essas pessoas que praticam, Paulo está dizendo, está prevenido que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E para nós, irmãos, aplicando para as nossas vidas, quando nós pecamos com esses pecados sociais, vai nos impedir de nós crescermos em santidade, vai nos impedir de nós glorificarmos o nome do nosso Deus, porque esses pecados aqui são reconhecidos como o pecado da carne. E esse pecado nós já deixamos quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo. Agora nós somos nova criatura. Agora nós devemos andar em novidade de vida. Então, que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar. E eu peço que os irmãos estudem mais sobre esses pecados. Vai a fundo mais sobre esses pecados que vocês vão entender.
Vocês vão entender a dificuldade que ele traz para a igreja quando é praticado no seio da igreja cristã. Esses pecados são aqueles pecados que ele divide a igreja quando eles não são resolvidos. Mas a partir do versículo 22, nós vamos ver o fruto do Espírito que está em nós, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então que o Senhor assim possa ter misericórdia das nossas vidas, que o Senhor possa nos ajudar a nós não praticarmos esses pecados. Vamos orar, que eu já passei 6 minutos do nosso tempo. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua santa palavra, Senhor, que de um modo negativo, por esses pecados das obras da carne, tem nos exortado, Senhor, a nós não praticarmos esses pecados. Pedimos que o Senhor nos ajude, mediante Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, viver o fruto do Espírito, Senhor. Para que possamos viver aquilo que nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome. Nos ajude, Senhor, a sempre estarmos no centro da Tua vontade, para fazermos a Tua vontade. Essa é a nossa oração, que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos divididos em classes.